Estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de terça-feira e agora é hora de esporte em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. O jovem Leonardo Menion, de Praia Grande, abandonou a disputa da segunda etapa do Campeonato Paulista de Surf Hang Loose Surf Eight. O surfista de 17 anos se deparou com alguém se afogando no mar na praia de Pitangueiras, em Guarujá. Mason abandonou a prova e foi salvar o senhor. Ele chegou ao local antes dos bombeiros e seguranças de água. O surfista estava na disputa das quartas de final da competição. Por fim, a competição na categoria júnior foi vencida pelo Wesley Dantas. Na categoria mirim, quem venceu foi o Renan Pulga. Já nas categorias estreante, Cauê Germano Petiti, Rafael Castro iniciante, Matheus Erdi. O ato heróico desse surfista sensibilizou não só os competidores, como também todos que estavam nesse grande evento. Aqui ao meu lado, o cientista político Fernando Chagas. Meu amigo Chagas, tudo bem, Chagas? Tudo bem, bom dia. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Estava meio sumido. É, exatamente, mas agora está de volta. Estou de volta. Eu vejo que você escreve no Boc News, você está às sextas, né? No Jornal da Litoral. Isso mesmo. De vez em quando você participa dos programas de TV. O Chagas é uma pessoa muito querida e uma pessoa inteligente, né? O cientista político, no meu entendimento, Chagas, ele não tem que só tentar demonstrar através de uma ciência que não é exata, que é o caso da política. Ao contrário. Mas que possa dar uma orientação aos telespectadores. Por exemplo, uma das perguntas que eu acredito que mais se ouve e uma resposta que não nos convence tanto. Esses números das pesquisas que mostra a Marina em primeiro lugar, são números que é um misto de novidade, porque ela nunca chegou ao cargo de presidente, e de comoção com o falecimento do Eduardo Campos, que aconteceu na queda daquele avião no dia 13 de agosto aqui no Boqueirão. Você acredita que nas próximas pesquisas esses números vão refletir mais uma realidade ou, de fato, ela está na crista da onda, Chagas? Ao contrário, antes de mais nada, bom dia aos telespectadores da Santa Cecília TV. Ao contrário, eu não vejo que seja uma novidade. Ao contrário, no Brasil, para ser competitivo numa eleição nacional, para a disputa da presidência da República, precisa ser conhecido. E a Marina já tem um recall. O que é o recall? A lembrança de uma eleição passada, uma eleição que ela conseguiu cerca de 20 milhões de votos. Isso aí é muito importante para uma eleição posterior. E é o que aconteceu. Eu também não vejo a questão da comoção. Ao contrário, as pesquisas mostram que o público brasileiro, vamos dizer, o eleitor brasileiro, ele estava atrás de um candidato que atendesse os seus interesses. Qual seria o interesse? Algo diferente, não novidade, algo diferente. E quem aparece com esse figurino de algo diferente? A Marina. No momento que houve aquele acidente trágico que vitimou Eduardo Campos, que era o candidato à presidência da República pelo PSB, surgiu a Marina, que era vice e passou a ser a candidata. Naquele momento, o que as pesquisas mostraram? Os insatisfeitos, os indecisos foram para a Marina. No segundo momento, a Marina também pegou votos do Aécio Neves, candidato pelo PSDB, e da Dilma Rousseff, candidato do governo pelo PT. Pegou voto dos dois. No terceiro momento, os votos da Dilma voltaram para a Dilma, ela continuou tirando votos do Aécio Neves e hoje eu vejo um momento de estabilidade até um fato novo. Um fato novo que parece que já aconteceu e vai ter repercussão nas próximas pesquisas. Esse fato novo seria com relação à delação aí do ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa? Com certeza, esse é o fato novo. Se não houvesse esse fato novo, a tendência seria de estabilidade. Até uma ascensão da Dilma, uma ascensão pequena da Dilma, que a Dilma deveria oscilar entre 34 e 38, podendo chegar até 40. Até uma certa queda da Marina Silva. Porque é o que eu digo, está estabilidade, a Marina não tem mais como tirar da Dilma e só poderia tirar do Aécio. Mas o voto do Aécio só vai sair do Aécio se o eleitor brasileiro, aquele que vota no Aécio, entender, o Aécio não tem chance, então nós vamos migrar para a Marina Silva, para a Marina Silva decidir no primeiro turno contra a Dilma Rousseff. Isso aí é impraticável. Chagas, você não acredita que a população pense assim? Bom, eu quero votar, por exemplo, mesmo ele estando em terceiro lugar, no Aécio,
porque é primeiro turno e, de repente, eu posso provocar um segundo turno. Você acredita que a população ou os eleitores querem decidir já no primeiro turno essa eleição? Aqueles que são anti-PT, anti-governo, eles gostariam de decidir no primeiro turno. Aí poderia sim haver uma migração, mas isso é impossível, improvável de ocorrer. Então acredito que o Aécio ainda vai manter um número bom de votos e agora o Aécio ganhou um fôlego com esse escândalo do Paulo Roberto Costa, denunciando que a Petrobras desviava dinheiro para empreiteiras e para partidos políticos e também políticos. Isso acredito que possa dessa vez fortalecer o Aécio Neves. Não sei se é suficiente para atingir a Marina e até ultrapassar a Marina. Eu vejo um quadro estável, mas no primeiro momento favorece sim. O Aécio Neves prejudica sensivelmente a Dilma. No início do ano, quando houve o escândalo da Petrobras, o caso de Passadina e da Abreu de Lima em Pernambuco, houve uma queda acentuada da Dilma Rousseff. Depois ela se recuperou e agora vive um momento de estabilidade. Pode também prejudicar um pouco a Marina, devido ao Eduardo Campos, mas eu não acredito. Se o avião fantasma não pegou na Marina, não é agora o problema da Petrobras em Pernambuco com o Eduardo Campos, que também vai afetar a Marina. O público brasileiro, o eleitor brasileiro, está distinguindo Eduardo Campos e Marina. Então a Marina hoje, ela pode ter até uma pequena queda, mas eu acredito que ela se recupere um pouco depois. A grande prejudicada nesse momento, se isso se confirmar, esse escândalo, a presidente Dilma, se isso vazar, tudo que está sendo comentado realmente se concretizar ou vazar novos fatos. Vazar novos fatos, eu acredito que vaze, porque há um interesse muito grande em saber o que ocorreu. E mesmo que não vaze, só esse burburinho de dizer mais um escândalo vai prejudicar a candidatura da Dilma Rousseff. Agora, você acredita, você estava acompanhando na recepção da Santa Cecília TV, Chagas, as manchetes dos principais jornais, que a presidente Dilma, ela tenta, nesse caso, fazer um comentário brando, neutro, a sangria já acabou, agora vamos trabalhar, em outras palavras, tem esse interesse dela de ou menos com isso. Se afastar, principalmente se afastar. O governo vai continuar investigando, não só o governo, mas também o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça julgando, né? E ela vai tentar se afastar. De todas as maneiras, ela vai tentar se afastar. Acho difícil, porque a Petrobras, ela é dirigida pelo governo federal. Petrobras é uma sociedade de economia mista, cuja maioria das ações são do governo federal. E o governo federal é que comanda a Petrobras. Eu acredito que, por mais que ela queira se afastar, e isso é necessário, se afastar. Tanto que o comando da campanha deve colocar os secretários para falarem sobre o caso, e não a Dilma Rousseff. Para blindá-la. Para blindá-la, o termo é esse, blindá-la, protegê-la. Mas acho muito difícil. Inclusive, ela já deu 2, 3 declarações a respeito da Petrobras. Não dá para fugir. Petrobras é do governo e, de qualquer maneira, a Dilma é a presidente. Exato. E deve afetar de uma certa maneira. Nesse quadro, quem está mais tranquilo é o Aécio Neves. O Aécio Neves não tem nenhuma relação nos últimos 12 anos com a Petrobras. A Marina, devido ao caso do Eduardo Campos, pode ter uma relação, mas eu acredito que não vai envolver a Marina. Meu amigo Fernando Chagas, cientista político, tem perguntas no 3041-6777, mas vou deixar para depois do intervalo, vou explorar um pouco mais o Chagas. Chagas, vamos trazer essa discussão para o governo do Estado. Os números mostram aí uma certa tranquilidade com relação às pesquisas na reeleição do atual governador Geraldo Alckmin. Mas uma queda tímida do Alckmin na última pesquisa e um aumento de 2 a 3 pontos do Paulo Scaff. Você vê alguma mudança, até porque nós estamos a menos de 30 dias das eleições, no estado de São Paulo também? É interessante, o estado de São Paulo é um caso raro hoje nessa onda de mudanças do país, né? Das 27 unidades federativas do Brasil, estados e Distrito Federal, 18 candidatos de oposição lideram. São Paulo é uma das exceções. A tendência hoje é do Geraldo Alckmin ganhar, tendência, né? Porque pesquisa mostra a tendência. A tendência é ganhar no primeiro turno. Ou a candidatura do PT, o Alexandre Padilha, ela não decolou, inclusive está bem abaixo dos números das outras eleições do PT no estado de São Paulo. E o Scaff, por mais que suba, não vejo fôlego no Scaff, mesmo tendo um partido grande que nem o PMDB,
atingir hoje um número razoável para levar essa eleição para o segundo turno. Hoje a tendência é dar Geraldo Alckmin no primeiro turno. Por exemplo, lógico que essa análise que o Chagas faz é em cima das pesquisas como o Datafolha e o Ibope. Mas o BocNews, esse final de semana, fez uma série de pesquisas com relação aos presidenciáveis e o governo e deputados estadual e federal. E com relação ao governo de São Paulo, tem um número aqui expressivo, que não sabem quem votar, 66,9%. E aí depois vem Geraldo Alckmin com 15,2%, Paulo Scaff com 8,1%, nulo 6,0%, branco 3,3%. Resumindo, segundo a pesquisa do Jornal em Foque BocNews, aqui na nossa Baixada Santista ainda tem um número significativo de pessoas indecisas com relação ao governo do Estado, 66,9%. Por que esse número, esse índice tão alto, Chagas? Principalmente porque o eleitor ele decide normalmente nos 15 e 20 últimos dias, principalmente para deputado federal e deputado estadual. No caso da eleição majoritária para governo do Estado, é normal ele decidir um pouco antes. Porém, a disputa pela presidência da República monopolizou as atenções, principalmente pelo fato trágico que ocorreu aqui, e deixaram um pouco de lado a decisão para votar para o governo do Estado. Mas, de qualquer maneira, mesmo tendo um número de indecisos muito grande, há uma tendência desse voto indeciso e para o Geraldo Alckmin, repetindo o quadro nacional. A pesquisa do BocNews, tanto no plano nacional como no plano estadual, repete mais ou menos o quadro nacional e das outras pesquisas. O que me surpreende, eu esperava que o Aécio Neves estivesse melhor posicionado. Aqui, esperava, até por causa do Geraldo Alckmin. Mas aí tem a explicação. O eleitor da Baixada Santista ainda não definiu o seu voto, na sua maioria, pelo Geraldo Alckmin, ao contrário do Estado, embora tenda isso, né? Eu esperava que o Geraldo Alckmin puxasse votos para o Aécio, eu esperava muito mais do Aécio aqui na Baixada Santista, e não está ocorrendo. A pesquisa do BocNews na Baixada Santista repete o quadro nacional, do Ibope e também do Datafolha. A pesquisa do BocNews mostra que não sabem quem votar 49,5%, e em primeiro lugar Marina com 22,3%, em segundo lugar a presidente Dilma com 12,5% e o Aécio com 10,04%. Votos nulos em branco 4,4%, Pastor Everaldo com 0,3%, Eduardo Jorge 0,3%, Emael com 0,2% e Levi Fidelix com 0,5%. É os números que o Chagas acabou comentando, né? De uma forma geral, repete o quadro nacional. Repito, a surpresa para mim foi o Aécio. Parece que a Baixada Santista também marinou como o resto do país. Essa marinou, isso já pegou. Chagas, antes de chamar o intervalo, eu milito já na área de comunicação de 1986 e já pude ver muitos discursos de políticos que não prosperaram. Por uma questão de respeito, até por um momento eleitoral, não vou citá-los. Mas eu queria que você falasse a importância dos nossos eleitores da região metropolitana de não anular o seu voto e de votar nos senadores, votar nos candidatos, para que a nossa representatividade possa se fortalecer e nós termos projetos saindo definitivamente do papel aqui na nossa região. É fundamental. As pessoas normalmente falam, eu não gosto de política, a política está cheia de corrupção, eu sou político. Isso é a pior coisa, porque nós só vamos mudar a política votando, só se muda a política praticando política. Portanto, é fundamental, com consciência, decidir o voto. Nem que se decida o voto no dia da eleição, mas é fundamental decidir o voto. E decidir o voto no caso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da Câmara Federal, pelos candidatos aqui da Baixada, que nós precisamos dos nossos representantes para trazerem recursos e defender os nossos interesses, tanto na Assembleia Legislativa do Estado como na Câmara Federal. Eu acho isso muito importante e, rapidamente, Chagas, eu dou um exemplo de um edifício de 30 apartamentos que alguns moradores reclamam que o síndico é incompetente, que o síndico não faz nada, que esse prédio está sujo. Tem reunião, vão meia dúzia de pessoas. De 30, vão meia dúzia. Aí ele é reeleito, aí os mesmos que reclamam falam, tá vendo, reeleger, você foi, eu não pude ir, eu estava ocupado. Ou seja, se não houver uma participação de todos nesse edifício, só fazendo uma pequena comparação, para de repente mudar esse síndico incompetente,
a gente vai ficar sempre reclamando e nada muda. Só para acrescentar, não existe vazio na política. Se um não participa, o outro vai e participa e mantém tudo como está. A mudança se faz pelo voto, pela participação política. É fundamental decidir com consciência. Bom, rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com meu amigo Fernando Chagas, que é cientista político e tem perguntas, Chagas, pelo 3041-6777, o Chagas vai responder. É rápido.